Bom dia, bem-vindos aos que estão chegando. A gente vai aguardando um pouco mais para que todos possam ingressar, ou a maioria, pelo menos, antes da gente iniciar a atividade. Bom, acredito que grande parte já conseguiu ingressar, então a gente pode ir dando início a essa atividade que assim, tenho certeza que vai ser muito importante, tocante para a grande maioria, se não todos nós da sociedade e de fora que estão participando ou que puderem ver depois, a atividade está sendo gravada também. Né? Uma das tantas perdas, mas uma muito, muito especial para todos nós, né, dessa pandemia, foi a nossa querida Marlene. Foi importante para tanta gente que é impossível enumerar, assim, né? E importante de formas variadas, mas sempre intensa, sempre ao jeito dela. E esse aspecto, assim, especialmente cruel desse período, assim, da gente não poder mesmo fazer as despedidas, né, que de alguma maneira assim amenizam, a gente está tentando reparar de uma certa maneira, então, com essa atividade, como a gente fez também para os nossos queridos Romualdo e Mabilde. E então hoje o que a gente pensou nesse formato que as pessoas têm gostado, têm sentido que de alguma maneira é representativo e dá oportunidade de todo mundo também se manifestar, a gente vai ter como centro da atividade a apresentação de um trabalho científico, então, da Marlene, na verdade, dela, com um grupo que ela coordenou, tá? E eu acho que essa escolha do trabalho já começa falando dela, né? O trabalho escolhido foi um trabalho de grupo, não é um trabalho que está só ela escrevendo, e eu acho que isso já começa a falar dela, né? Assim, do aspecto agregador, de sempre levar as pessoas, levar a se desenvolver, levar junto, estimular o desenvolvimento. Então, um trabalho em que ela traz um grande grupo de colegas junto com ela e foi apresentado, e a Cris, né, vai apresentar agora, porque quando esse trabalho foi apresentado, a Cris depois vai explicar mais, né, mas ela queria que a Cris apresentasse o trabalho. Eu não sei onde é que foi mesmo, Cris. Foi Foi apresentado no Congresso da IPA em Praga. Praga, isso. Né? Então, esse trabalho vai ser depois comentado pela Lucrécia, né? Mas vão ser comentários que vão valorizar o aspecto científico, mas que, na verdade, são muito mais assim para valorizar o afetivo, né? E o todo da pessoa. Antes disso, a gente costuma ler uma timeline, né? Uma biografia, assim, só que hoje a gente, na verdade, viu, né, assim, o próprio Tiago, filho da Marlene, achou que um texto especialmente bom e tocante assim, era do Cláudio, né, para a Febrapse, e aí a gente resolveu convidar ele, gentilmente aceitou também, né, então, já que era um texto dele, que ele também pode fazer acréscimos aí livremente, então a gente vai começar com essa apresentação biográfico-afetiva, assim, feita pelo Cláudio, e depois a gente passa para a Cris para apresentar o trabalho, a Lucrécia para os comentários, e aí nós vamos ter 4 depoimentos também gravados, né, que são do Fernando Rocha, do Isaac Pechansky, a Nara Caron e a Fernanda Marinho, algumas pessoas que se pensou que seriam representativas, né? E depois a gente vai abrir para os depoimentos espontâneos, as participações, a gente vai ter todo o tempo que as pessoas quiserem para se manifestar. Tá? Então, vamos começar com o Cláudio. Cláudio. Bom dia, obrigado, Maurício. Bom dia, Lucrécia, Cristina, colegas. De fato, a Marlene foi uma pessoa que tocou a todos nós e muito mais gente além de nós. Então,
É bom a gente poder estar reunidos aqui, como disse o Maurício. Ela sempre esteve envolvida com grupos e estamos de novo aqui num grupo sob a coordenação da Marlene, a presença da Marlene. Só um minutinho, por favor, que eu vou ter que tirar um gato que entrou aqui. Só um pouquinho. Incrivelmente, um gato do vizinho. Ela iria rir muito dessa. Ela ia gostar. Bom, essa nunca tinha me acontecido, mas, em todo caso, bem nesse momento, ficou meio insatisfeito. Mas o que eu estava dizendo realmente é essa presença da Marlene. E o título desse texto, que saiu publicado no Observatório Psicanalítico da FEBRAPS, é A Presença de Marlene Araújo. Recebemos, no dia 22 de fevereiro, a notícia do falecimento de nossa querida amiga e colega Marlene Silveira Araújo, mais uma brasileira vítima do Covid-19. Nascida em 3 de junho de 1940, em Alagoas, Marlene viveu sua infância e juventude no Recife, tendo se formado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco. Mesmo morando em Porto Alegre, desde os meados dos anos 60, Marlene sempre manteve uma intensa ligação com Recife, onde morava parte de sua grande família e onde, sempre que possível, recebia colegas e amigos na generosa e hospitaleira casa de seus pais. Muitos de nós guardamos belas lembranças desses encontros. E antes de começar, eu estava contando para o Maurício, para a Cristina e para a Lucrécia que eu ainda tenho uma foto em que aparecemos nós 4, a Marlene, o Jairo, a Marisa e eu, dançando pelas ruas de Recife, numa daquelas noites inesquecíveis. Depois de fazer sua residência médica em psiquiatria na Clínica Pinel, Marlene casou com Jairo Melo Araújo, assistente social e professor da PUC, com quem teve os filhos Gustavo e Tiago e, mais recentemente, os netos Lorenzo e Martim. Assim como com os filhos, dedicava-se com grande encantamento aos netos. Inacreditável, desculpe. Não está atrapalhando muito, dá para deixar ele Pode participar. deixar, É uma ilustração no aqui e agora, né, da imprevisibilidade da vida em alguns momentos. Acho que ele está querendo participar dessa reunião também. Se ele quiser, não tem problema. Por que não, né? Sempre cabe mais um. Sempre cabe. Desculpe. Marlene fez... Não, faltou esse aqui. Assim como com os filhos, dedicava-se com grande encantamento aos netos. Como filha mais velha, Marlene era uma irmã e tia amorosa, e a vida familiar e as amizades eram alvo de seu cuidado e afetuosa dedicação. Marlene fez sua formação analítica na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, onde se tornou
analista de data, tendo contribuído de forma decisiva para a formação de inúmeros novos analistas, que foram seus pacientes, supervisionandos ou alunos. Foi a primeira mulher a presidir a SPPA e a ser diretora do Instituto de Psicanálise. Aliás, nesse período, eu me lembro perfeitamente que as gestões dela no Instituto e minha na presidência coincidiram. E, como se sabe, essas duas funções são muito importantes de ser exercidas com solidariedade e sinergia. E nós tivemos várias situações institucionais que nos exigiram paciência, tolerância e firmeza. E eu me lembro perfeitamente de trabalhar lado a lado com ela e enfrentar todas essas situações. Com outras colegas, criou o curso de formação de psicanálise na infância e adolescência, ao qual se dedicou com muito entusiasmo. Esta formação era um dos seus grandes orgulhos. E, como toda nova iniciativa, Marlene teve que ser firme com seus colegas para obter o pleno reconhecimento de sua relevância psicanalítica, o que aconteceu como resultado de seu trabalho qualificado junto com colegas envolvidos no mesmo objetivo. Não só a criação, como a possibilidade dos colegas fazerem seus trabalhos de membro associado com casos de crianças e adolescentes, foram alvo de muitas discussões na comissão de ensino, nem todas simples e sem questionamentos. Me lembro bem dessas discussões. E me lembro bem da Marlene capitaneando, junto com a Nara e a Ruth, esse grupo com muita firmeza, até que todos estivessem convencidos, e o tempo provou que elas tinham razão. Todas elas também estudavam com a dona Zaira Martins, que as chamava de as gurias. Uma outra coisa que eu também me lembrei, que marca a minha relação com a Marlene, foi o fato de que, quando eu fiz e apresentei o meu trabalho para membro associado, quem introduziu a discussão, quem fez o debate foi a Marlene. Como todos aqui estão acostumados e todos sabem, esse é um rito de passagem que provoca inevitáveis ansiedades. E eu não conhecia muito bem a Marlene naquela época, não sabia exatamente o que ela poderia dizer. Ali foi uma das primeiras vezes que eu aprendi a conhecer a Marlene, porque ela fez uma discussão do trabalho, um comentário, em que ela naturalmente viu méritos, mas ela não se furtou de fazer algumas críticas e sugestões. E que foram coisas de uma maneira tão cordial e tão estimulante que, ao invés de ficar me sentindo mal, eu me senti bem, porque eu senti que o trabalho foi realmente avaliado por uma analista extremamente capaz e justa. Desde sua adolescência, Marlene desenvolveu uma clara sensibilidade para as questões sociais de nosso país, que nunca abandonou. Seu trabalho clínico como analista, supervisora e professora não a impediu de participar em outros níveis e levar sua experiência e seu olhar psicanalítico para o Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e as atividades da FEBRAPSE, da FEPAL e da IPA, através da COCAP, do COAP e do ING, estimulando com Fernanda Marinho o desenvolvimento do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Goiânia. Marlene sempre foi uma pessoa alegre, generosa, agregadora, dotada de uma profunda identidade psicanalítica e de uma grande capacidade de empatia. Como muitos colegas do Brasil e de outros países, tive o privilégio de conviver de perto
e compartilhar com Marlene as diretorias da SPPA e da FEPAL. Depois de enfrentar algumas situações institucionais difíceis, ela dava um jeito de terminar nossa conversa com uma frase que acabamos usando ao longo dos anos, nas situações mais improváveis. Mas, dizia ela, apesar de tudo, estamos indo muito bem. E soltava a sua gostosa gargalhada. Então, isso ficou uma marca registrada. Às vezes, havia situações difíceis da vida pessoal, institucional, ela me olhava e dizia, bom, mas, apesar de tudo, estamos indo muito bem. Mas agora, querida amiga, desta vez, eu escrevi na ocasião, não estamos indo muito bem. Sem ti, sem tua presença vital, estimulante, e vivendo uma pandemia descontrolada, isso foi no início do ano, sob a administração de um governo irresponsável e negacionista. Mas tua presença tão forte nos deixa um legado profundo, através da tua postura analítica, da tua dedicação, do teu senso de justiça e do teu amor aos pacientes, colegas, supervisionandos, amigos e, naturalmente, tua família. O legado de Marlene Silveira Araújo, analista e cidadã, é um estímulo para nunca desistir e resistir sempre. É isso. Muito obrigado, Cláudio. Já vi que o Zoom hoje ele vai ficar meio nublado, assim, mas não vai ser um problema da tela, vai ser dos nossos olhos, né? Mas, é uma parte fundamental. Eu queria dizer, só adiantar sobre o funcionamento do que a gente vai fazer hoje, assim, nessa primeira parte a gente vai fazer como está agora, as pessoas que estão na mesa, até porque alguns vão apresentar, compartilhar a tela, enfim, então a gente vai deixar só as pessoas da mesa. Mas depois, na segunda parte, a gente vai botar todo mundo na tela, tá? Assim, então, a gente não sabia antes se pelo número ia dar, mas eu vi com o Grayson que vai dar, então, na segunda parte, aí todo mundo vai aparecer na tela, tá? Todos os que estiverem participando, assistindo, enfim, né? A gente vai ter mais sensação de todo mundo participando. Então, agora a gente vai para a apresentação desse trabalho da Marlene de 2014, né, que eles vão apresentar, feito num grupo de colegas e apresentado lá em Praga. Uhum. Cris? Bom, antes de compartilhar a tela, que eu vou apresentar o trabalho, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui fazendo essa homenagem. A Marlene é uma pessoa importante, assim, eu logo depois que eu apresentei o meu trabalho para membro associado, eu quis começar a participar de grupos de estudo e eu propus para ela inicialmente, vendo questões da clínica, eu propus para ela um grupo de estudos para estudar a adolescência, né? E ela topou na hora, né? E nós duas começamos a buscar pessoas para fazer parte do grupo e foi assim que o grupo começou. Esse trabalho foi apresentado em 2013 no Congresso de Praga e o grupo começou alguns anos antes. E desde então, né, me aproximei mais da Marlene e a Marlene passou a ser um modelo para mim, né? A generosidade, a alegria, o entusiasmo dela com a psicanálise, com a vida, estão sempre comigo, né? Me lembro muito dela. Eu me lembro que cada vez que eu ia a um show no Araújo Viana, eu e o Marcelo, antes de sair, a gente comentava, nós vamos encontrar a Marlene e o Jairo lá, né? E quando for possível ir de novo a shows, a gente já não vai mais encontrar, mas eu vou sempre me lembrar, porque, né, a presença da Marlene passou a fazer parte né, da minha vida. Enfim, né? Eu quero agradecer muito a oportunidade pelo convite para participar aqui dessa homenagem a ela, né? Eu vou botar o trabalho na tela.
Deixa eu ver aqui, eu acho que é esse aqui. Algo, agora, tá. Isso. Então, esse trabalho, ele foi apresentado como tema livre no Congresso da IPA de Praga no ano de 2013, né? E é, como eu disse antes, o resultado de um grupo de estudos coordenado pela Marlene. O grupo é este, né? A Carla Brunstein, a Maria Clélia de Barros Menegat, era eu, a Maristela Wenzel, o Nazur Aragonês de Vasconcelos, a Susana Goldberg, e mais adiante, depois desse trabalho, a gente seguiu estudando, entrou a Regina Sordi no grupo, né? E o grupo tinha o objetivo de compreender o processo de elaboração da adolescência, considerando as características da cultura atual. Só que à medida que nós fomos estudando, fomos progressivamente nos dando conta de que precisaríamos retroceder a etapas anteriores do desenvolvimento. E chegamos à latência como etapa fundamental para o favorecimento de uma adolescência criativa que permita alcançar a etapa adulta com relativo sucesso. Então, foi a partir desse caminho, começamos estudando a adolescência e fomos vendo que para entender a juventude e as questões da cultura atual, a gente precisava estudar a latência. Então, o trabalho é sobre a relação entre os processos de desenvolvimento da adolescência na atualidade e as vicissitudes das pulsões sexuais no período da latência. Eu vou apresentar uma síntese do mesmo, né, que está publicado na Revista Brasileira de Psicanálise de 2014, volume 48, número 3. Então, vamos ver aqui. Preciso tirar aqui, senão não consigo. Freud assinalava a existência de um antagonismo irremediável entre as exigências da pulsão e as restrições da civilização. Em sua época, ele considerava que a elaboração das tarefas impossíveis da vida passava necessariamente pelo processo de repressão, que ao limitar a livre satisfação pulsional, levantava defesas, organizava traços de caráter e legitimava normas de conduta compatíveis com o nível de estruturação neurótica. Os interditos fortemente internalizados acabavam sendo externados na cultura sob a forma de leis e regras de conduta. O sujeito, então, não é totalmente livre e seu prazer está diretamente relacionado à noção do outro. Freud ainda destaca que a crença narcísica na onipotência não sobrevive à inserção do princípio da realidade, tendo sido a ciência a grande responsável por situar o homem dentro de um universo maior que ele mesmo. Sabemos que a busca por um retorno a esse ideal narcísico de plenitude mantém-se ao longo da vida. Quando o narcisismo não é suficientemente elaborado, vários instrumentos podem ser utilizados pelo homem na busca de um retorno a essa ilusão inicial. Consideramos o mundo do virtual, e isso porque muito das nossas discussões passavam por discutir a questão da virtualidade na relação com a adolescência, a infância, enfim, no mundo atual. Então, consideramos o mundo do virtual como um dos instrumentos que a cultura atual oferece e que tem o potencial de seduzir o homem em seu narcisismo original, uma vez que nele a manipulação da realidade pode ser entendida como possível e passível. De maneira patológica, seria utilizado como um estímulo aos primitivos sentimentos oceânicos de dominação do mundo. A decepção a que Freud se referiu poderia ser barganhada na fantasia e os interditos menosprezados, levando a uma hipercatexia do autoerotismo, do prazer de órgão, que corromperia o processo de desenvolvimento normal, tal como Freud descreveu em seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. O encontro dessas possibilidades de satisfação do narcisismo oferecidas pela cultura com famílias que não possuem condições de proporcionar o suporte psíquico necessário para a ressignificação na adolescência, oferece um campo fértil para que os jovens filhos lidem com dificuldades na elaboração dessa etapa. Nos dias de hoje, com alguma frequência, a experiência clínica denuncia uma adolescência entrelaçada
a conflitos de etapas anteriores não resolvidos e revestida de dificuldades na elaboração de aspectos do narcisismo e no enfrentamento da conflitiva edípica. Considerações sobre o desenvolvimento psicossexual. Partimos da noção de Freud sobre o desenvolvimento bifásico da sexualidade humana, caracterizado por duas etapas separadas pelo período da latência, sendo essa, segundo Freud, uma fase de geada, instaurada pela repressão dos desejos edípicos e responsável pela estruturação do superego. Os interesses pulsionais na latência desviam-se da busca da satisfação direta para se voltarem para o mundo do conhecimento. As tendências libidinais são, por um lado, inibidas e transformadas em ternura, e, por outro, dessexualizadas e sublimadas. A partir de uma perspectiva kleiniana, Alice Etigoyen lembra que, para que ocorra uma transição exitosa do período de latência, o domínio da angústia pela criança deve se basear nas relações de objeto e na adaptação à realidade, tarefas articuladas com as prerrogativas da elaboração da posição depressiva. Isso deve se traduzir em mudanças específicas, tais como uma maior aproximação entre as figuras parentais introjetadas e os pais reais. A elaboração desse período efetiva a repressão dos desejos edípicos, o que por sua vez incide no próprio desenvolvimento do superego, com a consequente aceitação e internalização das proibições. Assim, compreende-se a latência como um contínuo do conflito edípico, um período propício para o crescimento emocional e o amadurecimento. Desde essa perspectiva contemporânea, cabe pensar que a resolução edípica não ocorre como uma descontinuidade abrupta, como uma crise com uma repressão massiva da sexualidade infantil, mas como um processo de elaboração progressiva e mais completa ao longo da latência. Já a adolescência, conforme Canciper, é uma etapa privilegiada para as ressignificações necessárias dos traumas anteriores, levando a uma reordenação identificatória em todas as instâncias do aparelho psíquico, podendo desencadear intensas angústias provenientes da confrontação geracional e fraterna que resultam na moldagem da identidade do indivíduo. Uma vez obtido esse objetivo e assumido com responsabilidade pelo adolescente, sua identidade será estruturada e ele deixará de ser vítima ingênua e passiva da infância. Esta é, sem dúvida, uma tarefa complicada, não só para o adolescente, como também para sua família, pois este desenvolvimento supõe a confrontação entre a realidade externa e a psíquica. A intersecção da cultura e do pulsional no psiquismo. Na cultura contemporânea, há uma nova maneira de educar as crianças, que tende a reduzir a importância da tradição e desestabilizar a hierarquia da experiência e da sabedoria acumuladas ao longo dos séculos pelas gerações anteriores. Marion Minerva, ao tecer considerações sobre a pós-modernidade, refere que é uma descrença generalizada nas narrativas que anteriormente organizavam nossa sociedade. Narrativas essas que constituíam a subjetividade moderna, o que afeta as instituições e provoca uma descrença na transcendência. Nesse sentido, observamos um esmaecimento da diferença entre os sexos e as gerações, que, quando associada a uma forma menos restritiva e continente de cuidados, tanto nos laços familiares como nos sociais de maneira mais ampla, traz como consequência um desamparo e uma confusão de papéis para as novas gerações. Assim, ocorre uma perda no processo sublimatório que permite, por sua vez, o recrudescimento do sadismo primário. Os pais transmitem a seus filhos o mesmo funcionamento narcisista que utilizaram na tentativa de resolver seus próprios problemas intrapsíquicos. Normalmente, no processo de reordenamento identificatório, as gerações mais jovens precisam construir novas barreiras defensivas contra a exclusão pulsional e sentem necessidade de buscar outros grupos fora da família para alcançar a discriminação com relação aos pais. Isso tem profundas implicações nos recursos do jovem para levar adiante os movimentos psíquicos essenciais para o seu desenvolvimento. Florence Guignard assinala que na sociedade ocidental atual, o período da latência está por se extinguir. Diz ela, não observamos mais o esfriamento da expressão pulsional nas crianças de 6 a 12 anos,
que, ao invés de desviar suas pulsões sexuais para atividades de sublimação, manifestam uma excitabilidade tão grande como as crianças de 3 a 5 anos, em idade dita edípica, ao mesmo tempo em que imitam desafiadoramente as atitudes e os comportamentos sexuais dos jovens púberes, dos adolescentes e dos jovens adultos. Marlene Araújo, em trabalho anterior, enfatiza que podemos verificar que a sociedade contemporânea estimula uma sexualização precoce, fazendo com que as crianças saltem etapas de seu desenvolvimento. Diz ela, parece que teríamos tudo se não faltasse tempo. Os adultos projetam nas crianças aspectos de sua sexualidade infantil, propondo-lhes um caminho que percorre a via curta, em vez de um estímulo à elaboração de conflitos que correspondem à sua idade e que promoveria o desenvolvimento em direção à sexualidade adulta. Isso tem como resultado, de novo, conforme a citação da Marlene, uma perda das características da infância, uma adolescência sem modelos identificatórios e uma falta de assimetria entre as gerações, o que propicia o desenvolvimento das patologias características de nossa época, as ditas patologias atuais ou do vazio. Para Florence Guignard, na contemporaneidade, ocorre uma inversão de papéis, na medida em que os adultos, que têm por tarefa educar a geração seguinte, vêm projetando nesta a satisfação de seu próprio hedonismo infantil. Para a autora, o terceiro paterno, elemento fundamental para que a criança saia da simbiose e organize a problemática edípica, tem na atualidade formas variáveis e vagas. Hoje, com alguma frequência, o grupo social e sua mentalidade de grupo substituem o casal parental de origem. Borram-se hierarquias e há uma falta da dimensão espaço-tempo que é essencial a qualquer civilização. Segundo Guignard, um espaço-tempo de latência entre a formação de um desejo e sua satisfação. Estes espaços, hoje perdidos, teriam a função de instituir a noção de alteridade e a possibilidade de pensar. Ao abordar a latência da atualidade, Guignard refere que os elementos edípicos e a problemática da castração não se organizam mais como complexo de Édipo e complexo de castração, como as pulsões epistemofílicas costumavam se organizar, essencialmente ao redor da fantasia da cena primária. Tal fenômeno, que orientava a curiosidade e o desejo de compreender, abria caminho para a simbolização. De acordo com a autora, atualmente a organização se dá através de um sistema de lógica binária, o que provoca um retorno ao princípio do prazer e desprazer. Guignard alerta que se as pulsões se organizam segundo esta lógica, a relação de intimidade, pedra angular da estrutura psíquica verdadeiramente genital, não poderá tomar seu lugar na segunda parte da adolescência e no começo da vida sexual adulta. Considerações finais. O legado parental transmitido pela experiência e pela genuína valorização do saber parece hoje ter sido substituído pela via narcísica. A transmissão do conhecimento parental, mediante a autoridade e a função contenção-continente do adulto, sofreu um abalo. A herança do infantil dos pais persiste em seus aspectos narcísicos. Os pais que tomam os filhos como objeto de atuação de sua sexualidade infantil facilitam uma inversão de papéis. Tal inversão é favorecida pela exposição indiscriminada da criança ao mundo virtual, que pode introduzi-la precocemente no mundo sexual, no sentido de uma busca incessante de prazer, em detrimento do juízo da realidade, de forma que tudo parece possível, inclusive o evitar a frustração. Assim, nessas condições, reforça-se a fantasia de onipotência e o desenvolvimento da criatividade fica prejudicado. A tentativa de obter uma satisfação imediata e permanente e uma permissividade que reduz o mistério obliteram o espaço-tempo de formação do desejo, elementos essenciais para uma boa vida sexual adulta. Esse funcionamento parental promove uma debilitação da família como instituição de suporte para o desenvolvimento do indivíduo e para a construção de sua subjetividade. Ao mesmo tempo, e por outro lado, há o crescente e invasivo poder dos meios de comunicação que revela uma lógica de consumo prevalente em nossa sociedade, que vende um ideal indiscriminado de sexualidade adolescente e adulta,
como se o mesmo modelo pudesse valer para todas as fases da vida. Espera-se que a repressão, consequente à elaboração da primeira etapa edípica, organize os interditos e institua mais claramente a noção de hierarquias no psiquismo. Entretanto, o que se pode observar é que a geada pulsional da latência dos tempos de Freud, uma era da repressão e da neurose, vem dando lugar na atualidade a uma turbulência emocional invasiva e constante. As demandas do entorno parecem impor ao sujeito um ideal a ser obtido com a maior brevidade e sem discriminação de quem, como e quando. Vive-se, pois, uma era de indiscriminação e narcisismo. O psiquismo dos jovens que não solucionaram adequadamente suas questões pré-edípicas e edípicas tende a permanecer em constante estado de tensão, portanto, com questões de identidade a serem resolvidas. Em busca de um equilíbrio mental, as tensões psíquicas exigem uma descarga, e assim cria-se um círculo vicioso de ações defensivas que não oferecem a possibilidade de elaboração de conflitos. O atendimento a jovens e adolescentes nos dias de hoje nos apresenta vários exemplos disso: bullying, distúrbios de identidade e de gênero, promiscuidade, os transtornos alimentares, as adições, entre outros. Parece-nos que o mundo de hoje seria um mundo do tudo pode, enquanto que o mundo da época de Freud seria o do nada pode. Temos a convicção de que o que pertence ao cenário da sociedade atual serve de palco para que os adolescentes vivam e tratem de elaborar seus conflitos como sempre ocorreu. Por um lado, vemos agora um mundo de promessas virtuais, um verdadeiro império da imagem, com modelos de perfeição e com um imperativo de expectativas idealizadas e de busca da satisfação imediata, aspectos que denotam uma conflitiva mais primitiva, narcísica. Por outro lado, essa complexa conflitiva muitas vezes parece estar presente tanto nos adolescentes como em seus pais, figuras que acabam por se apresentar como frágeis modelos de identificação. Experimentamos uma era de crise das figuras de autoridade, dos representantes simbólicos do pai e da lei, elementos fundamentais para a elaboração das tarefas da latência e da adolescência. O mundo virtual beneficiou profundamente o conhecimento científico, promoveu um salto no desenvolvimento social, fez mudanças nas comunicações e na linguagem da atualidade e uma verdadeira revolução cultural. Ao encurtar as distâncias, permitiu uma mudança na relação do homem com o tempo e com o espaço geográfico. O que é muito atual nos dias de hoje, né? Enfim, infelizmente, essas possibilidades nem sempre são adequadas ou positivamente utilizadas. Quando as relações se baseiam mais nos aspectos narcísicos, favorece-se um emprego distorcido destes avanços. Ao mesmo tempo que é um poderoso instrumento de progresso, a virtualidade, devido às suas características, também pode servir como um desestímulo ao desenvolvimento da capacidade imaginativa. Seu uso e potencial podem ser travestidos em um perverso mundo de ilusões em que ocorre um convite a desprezar o desenvolvimento no psiquismo da capacidade negativa de que nos fala Bia, capacidade relacionada tanto à noção de tempo quanto à tolerância às frustrações. O processo de pensar, simbolizar e fantasiar se alimenta e se desenvolve na dependência de um intervalo de tempo entre o desejo e sua realização, o que o alcance de um clique de mouse oblitera. Este moderno mundo virtual, quando não é bem conduzido, torna-se propício a criar um mundo de ilusões. Nesta perspectiva, é valorizado um universo bidimensional da fantasia do puro prazer, que desconhece ou despreza a tridimensionalidade, a triangulação e seus interditos, o interior e o outro. Poderíamos dizer que se vive em uma era de imagens espetaculares que encantariam a Narciso. O mito nos ensina que a demanda narcísica atrapalha, quando não impede, o desenvolvimento normal. Narciso morreu admirando a sua imagem, mas morreu só. E por trás da tela, existe alguém? Obrigada. Obrigado, Cris. A gente vê que são reflexões que continuam totalmente válidas 10, 11 anos depois, né, do trabalho, enfim.
Mas, ao mesmo tempo, a gente ir um pouco para o científico nos nos permite respirar um pouquinho também, né? E agora a Lucrécia vai fazer um comentário que quero ver como é que vai ser um misto de afetivo e científico. Lucrécia, mas sim? É um momento de sentimentos mistos. Alegria por estarmos juntos, alegria pelo fato da Marlene ter nos reunido desta forma e ter reunido tantos grupos, né? Eu fico imaginando, Cris, a Marlene recebendo a vocês na casa dela de forma generosa e calorosa. Depois tinha a hora do lanche, da janta, uma sopa quente, se fosse de noite, uma salada colorida, se fosse verão. O Jairo vinha para ajudar a servir, jantava conosco, fazer o lanche conosco. Esse acolhimento, eu me comovo muito de me lembrar que esse é um dia no qual nós estamos lembrando dela, porque ela não está fisicamente conosco, mas eu acho que ela está conosco no nosso pensamento, nos nossos sentimentos e nesse tipo de trabalho. Eu fiquei um pouco paralisada, né, com todo esse evento, mas eu acho que ele é muito importante. Nós não tivemos oportunidade de acompanhá-la naquele fim, e eu acho que é uma grande possibilidade que nós, desta forma bizarra, porque a gente gostava de se abraçar, de rir, de brincar, aquela gargalhada que o Cláudio mencionou, né? Mas eu queria pedir permissão, então, para o Maurício para ler um pequeno escrito que foi publicado no jornal da nossa sociedade, porque para este escrito eu consultei vários psicanalistas da infância e da adolescência que me mandaram vários qualificativos que eu acho que dá voz para essa turma toda que está atrás de nós, né? E devem estar aqui pensando na Marlene e também sentindo muito falta dela como nós, né? A notícia de sua morte caiu como um raio sobre nós. Difícil acreditar que ela realmente tenha morrido. Marlene Silveira Araújo era incompatível com a morte. Ela era vida. Como tal, permeou a trajetória de todos nós na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Seu semblante faceiro, alegre, acolhedor, generoso, a sua figura forte, decidida, apaixonada e otimista estão impressas na retina. Seu riso cristalino, a sua voz inconfundível, de sotaque muito charmoso para nós gaúchos, eivado de palavras de conforto e esperança, seguem audíveis. Seu entusiasmo por tudo que se referisse à psicanálise da infância e adolescência, mulheres, casais, família, direito dos vulneráveis, justiça social, artes e música estão registrados em nossa memória de forma indelével. Seus preciosos ensinamentos de psicanálise seguem candentes. A peste que assola o mundo devido ao Covid-19 atingiu impiedosamente a nossa amada mestra. Recorri aos psicanalistas da infância e da adolescência, aos quais aqui represento, para que me auxiliassem nessa dolorosa tarefa. Emocionados, ainda chocados por sua morte, levantamos palavras que foram unânimes. Mulher incrível, forte, generosa, bondosa, aberta ao novo, empática, cidadã atuante, amiga e pioneira da psicanálise da infância e adolescência, além dos inúmeros trabalhos e contribuições à nossa sociedade, como este, da qual foi presidente, teve como indiscutível pioneirismo, juntamente com as suas amigas,
Ruth Maltz e Nara Caron, a implantação da formação psicanalítica da infância e adolescência, que particularmente nos importou muito. Capitaneou o ensino com natural habilidade teórica e técnica, fluência no pensar analítico, admirável experiência clínica e incrível facilidade de acolher os casos mais complexos que se apresentassem. Agradecemos a honra e a fortuna de, com ela e sua família, termos compartilhado espaços e tempos felizes de realização e aprendizado analítico e profundamente humano. Marlene sempre foi e continuará sendo uma inspiração para todos nós. É necessário que as luzes que dela emanaram permaneçam acesas. Ela será um farol que seguirá iluminando nossos caminhos. E acho que a manhã de hoje também expressa essa luz que ela emanava com a sua presença. Sobre este belíssimo, é que eu estou muito comovida também, acho que é irretocável esse trabalho, ele é muito importante para nós e muito momentoso, né? Da autoria do grupo de jovens psicanalistas liderados pela primeira autora Marlene Silveira Araújo, se encontravam para estudar, discutir e para produzir conhecimento. São essas colegas e colegas Carla Brunstein, Maria Clélia Barros Menegatti, Maria Cristina Garcia Vasconcelos, Maristela Prioto Wenzel, Nazura Aragonês Vasconcelos, Suzana Yanquileves Goldberg, e como tu mencionaste, Cristina, a Regina também passou a participar, né? Nós todos fomos alunos dela, né? A todos vocês deste grupo, meus parabéns por terem tido grande oportunidade de privar e de estudar com Marlene e de escrever este belo e precioso trabalho, né? Que, tendo sido publicado em 2014, é momentoso, de enorme utilidade para a clínica psicanalítica da atualidade, incluindo tempos de pandemia, quando a reclusão em muitas famílias desestruturadas exacerbou-se a pulsão, resultando em incremento da violência, do feminicídio e dos abusos. O trabalho é extremamente útil na aplicação da psicanálise às instituições públicas de saúde, sobretudo de ensino, no intuito de prevenção. Essa compreensão da dificuldade de tolerar a frustração que as crianças têm, essa compreensão pode auxiliar muitas pessoas, inclusive a professores, né? Este artigo é subsídio teórico para a compreensão dos fenômenos correntes em psicanálise de crianças e adolescentes e também de pacientes com idade cronológica de adultos, mas que ainda estão presos a conflitivas anteriores, provavelmente se refletirá também na maneira com que irão criar seus filhos, é o que nós temos visto correntemente na clínica. O artigo é escrito elegantemente, de forma clara e didática, lançando luz sobre o trabalho psíquico, especialmente da latência e da adolescência, e a Flor Masquinhar ainda, vamos dizer assim, traz essa situação que encontramos nessas idades cronológicas de latência e adolescência lá para a etapa edípica, né? Que realmente as crianças estão muito presas, né? E com essas pulsões tão exacerbadas, né? Os autores abordam a grande dificuldade de nossos latentes e adolescentes no enfrentamento dos conflitos infantis, principalmente no controle de seus impulsos sexuais e agressivos, atrasando ou mesmo impedindo o seu ingresso na vida adulta. Temos legiões e legiões de adultos cronologicamente, mas que se comportam e se relacionam como se fossem latentes, né? E como se fossem pré-escolares até. Empurrados por uma avassaladora influência cultural externa, que nós sabemos que este mundo virtual ele já inundava as famílias, agora com a questão da pandemia realmente se estabeleceu de uma forma bastante grave, não é? Essas crianças, né,
empurrados, então, por essa avassaladora influência cultural, né, externa, e pelos conflitos internos ainda de seus progenitores, né, que ainda estão enredados com seus próprios conflitos infantis não resolvidos, né, que de forma inconsciente são transmitidos aos filhos e possivelmente aos filhos dos filhos, isso nós sabemos. Inicia um artigo com uma epígrafe sombria, porém bastante realista, do próprio Freud, né? A vida, tal como a encontramos, nos é demasiado árdua, nos proporciona muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. Os autores, então, vão direto ao ponto quando evidenciam o embate mencionado por Freud acerca da tarefa impossível entre as exigências da pulsão e as restrições impostas pelo processo civilizatório. Enfatizam que, para Freud, o incesto é antissocial e a civilização consiste em uma renúncia progressiva a ele. Os interditos instaurados na mente são explicitados na cultura ao longo da história, como nós vimos através de normas sociais. Eu fico pensando que o desenvolvimento humano ele vai em pêndulo. Então, como vocês mencionaram no artigo, tinha a época do nada pode, agora a época do tudo pode, e eu acho que nós devemos preservar a esperança que este pêndulo ele vai oscilar um pouco mais para um momento de mais equilíbrio, né? Os autores descrevem a compreensão dos processos da latência desde Freud, considerando o período do congelamento das pulsões com a limitação da livre satisfação, erigindo defesas mais estruturadas. Ainda existem latentes assim. Eu tenho também visto essas, tá? Encontrando desta forma a adequação às normas de condutas e padrões neuróticos de funcionamento. Mas esses latentes, eles pertencem mais às famílias mais estruturadas, famílias que respeitam seus antepassados, famílias que respeitam a distinção das gerações, famílias que respeitam a interdição do incesto. Nesta etapa, portanto, da latência, ocorre a ênfase na busca do conhecimento e da construção dos princípios éticos, morais e estéticos do indivíduo. Esse é um momento preciosíssimo, né? Marlene e seus colaboradores ampliam o entendimento da latência, que não se restringe à geada, arrolando autores contemporâneos como Ribari, Alicia Etigoyen, que revisam, atualizam a compreensão dessa etapa, considerando que a interdição do incesto e a repressão não ocorrem de forma abrupta. Isso foi um estudo que enriqueceu muito esse conceito de latência do Freud, né? Mas ele vai, como tu mencionaste, um contínuo, né? Desde a etapa do conflito edípico e através desse processo esse processo vai se instalando de forma progressiva. Ressaltam que a latência bem resolvida é o laboratório e, vamos dizer, a pré-condição para uma adolescência mais feliz e mais criativa. Com licença um pouquinho. Mencionam também a idade trágica da adolescência, na qual a criança precisa sacrificar, né, a idade da inocência sexual, como diz Canciper, que compreende o fim da ingenuidade, a desidealização dos pais e a reordenação identificatória das diferentes instâncias. O trabalho oferece ferramentas para o entendimento da intersecção da cultura, reforçando e mesmo exacerbando o pulsional, dificultando a repressão, a renúncia do incesto, a renúncia à onipotência infantil no psiquismo, em construção da criança, né, e da efervescência da adolescência. Os autores trazem, então, Florence Guignard, que realmente contribui muitíssimo para a compreensão dos momentos atuais, né, com suas observações clínicas, nas quais identifica que não se observa mais esfriamento da expressão pulsional nas crianças de 6 a 12 anos. Ao contrário, ao invés de direcionar as pulsões sexuais para a sublimação, seguem manifestando uma excitabilidade tão intensa quanto as crianças de 3 a 5 anos e imitam os comportamentos sexuais de públicos e adultos.
Os autores afirmam com muita propriedade que a inibição e a transformação das pulsões deixam de representar valores reconhecidos e transmitidos para tornar-se taras das quais é preciso se libertar. A cultura recente com a qual estamos nos confrontando inclui perversões, violências, fake news e comportamentos que beiram a barbárie, se não a própria barbárie, com maquiagem midiática rasa e perversa. Como denominar os, infelizmente, bastante atuantes que preconizam o borramento das diferenças das gerações, das diferenças de sexo, preconizam a pedofilia e preconizam um incesto como manifestações naturais? O aliciamento de crianças e adolescentes para a pornografia, também especialmente na dark web, é algo assim bastante conhecido e é uma preocupação para muitas pessoas. Tanto em clínica privada, mas com mais frequência em nossos ambulatórios e hospitais, tal desbragado descontrole dos impulsos acabam culminando com as patologias do vazio, automutilações, violência, tentativas de suicídio e suicídio propriamente. Este artigo, portanto, vem ao encontro das necessidades dos analistas e de jovens em formação que se defrontam cotidianamente com tais impossibilidades de ingresso na vida adulta. A impossibilidade da repressão e da exposição excessiva à web, com a aquiescência dos pais e demais cuidadores, não favorecem em nada o desenvolvimento de nossas crianças. Eu gostaria de finalizar, porque o texto está tão retocado, está tão acabado, que eu apenas gostaria de concluir com as palavras da Marlene, para nós encerrarmos esse pequeno comentário, porque nós teremos muitas pessoas que gostarão de prestar depoimentos, né? Então, as palavras da Marlene, já em 2010. Marlene refere especificamente o tempo da latência como uma dimensão essencial para a educação, tempo necessário entre a formação do desejo e sua realização. Tempo esse de que nos falou Freud em 1905, e em seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ela enfatiza que podemos verificar que a sociedade contemporânea estimula uma sexualização precoce, fazendo com que as crianças saltem etapas de seu desenvolvimento. Diz Marlene, parece que teríamos tudo se não faltasse tempo. Os adultos projetam nas crianças aspectos de sua sexualidade infantil, propondo-lhes um caminho que percorre a via curta, em vez de um estímulo à elaboração dos conflitos que correspondem à sua idade e que promoveria o desenvolvimento em direção à sexualidade adulta. Isso tem como resultado uma perda das características da infância, uma adolescência sem modelos identificatórios e uma falta de assimetria entre as gerações, o que propicia o desenvolvimento das patologias características da nossa época, as ditas patologias atuais ou do vazio. Nós teríamos inúmeros aspectos para debater, e eu me surpreendo que nós não incluímos ainda este texto no programa da psicanálise da infância e adolescência, e a minha proposta. Esse texto, se eu tiver alguma ingerência sobre isso, vai fazer parte do nosso programa. Gente, a Marlene segue iluminando, segue sendo um farol para nós, e eu agradeço muito esta delicada oportunidade de nos reunirmos em torno dela, da memória dela. Obrigada. Obrigado, Lucrécia. Eu acho que incluir no programa é mais uma maneira assim, de mostrar como vai ficar, né, na nossa memória de forma permanente. E, claro, enquanto a gente vai ouvindo, eu tenho certeza que todo mundo vai
vai evocando muitas lembranças, muitas memórias dela, de situações com ela, né? Eu estava aqui enquanto ouvia os depoimentos e eu lembrei de um... Eu não me lembro quem foi, mas foi um analista argentino que disse que as lágrimas, elas lavam as memórias, né? As lembranças. Né, volta e meia a gente vai ouvindo, vai lembrando e os olhos vão ficando, né, marejados, assim. E uma lembrança que eu tive a partir do que tu estava contando foi... Eu fiz a minha segunda supervisão de adulto com ela, né? E essas coisas de Zoom, entrou uma ligação. Mas, assim, me lembro de que, ao mesmo tempo que ela tinha essa visão e sentia a necessidade de ter essa visão crítica do que estava se passando, ela em nenhum momento se tornava uma pessoa amarga. E isso que o Cláudio lembrou dessa frase, mas estamos indo bem, né? E aquela gargalhada impagável dela, né? E eu me lembro dela comentando, assim, numa supervisão, de que, assim, mas a gente não pode, nós não podemos nos tornar velhos ranzinzas, né? Assim, e que vão começar a criticar e atacar as gerações mais novas também. E aí eu lembro dela, assim, fazendo uma revisão da trajetória dela e da forma de pensar dela. E me lembro que ela começou a puxar do início da formação dela e puxou um exemplo lá e disse assim, poxa, tal situação, né? E olha como eu pensava naquela época. Hoje eu olho para como eu pensava, eu fico apavorada. Como é que eu podia pensar daquele jeito? Assim, hoje eu vejo completamente diferente a mesma situação. E ela dizia isso com a maior espontaneidade, naturalidade, assim, que era muito verdadeiro, assim, esse jeito dela de não precisar lançar mão, né, das defesas narcísicas que estão sempre à mão, né, de superioridade, de desprezo, né, não. Então isso era muito ela, e ao mesmo tempo que ela estimulava esse olhar crítico, ela alertava contra ficar ranzinza, ficar também, né, não. Então lembrei disso, assim, né, desse momento que é vívida, assim, a memória, né, lá no apartamento, naquela salinha lá da frente, assim. Também coisas, né, de improviso, de me levar junto para atender paciente adolescente na casa da paciente, vamos junto, né, me convidar para atender junto. Então, bom, enfim, mas agora a gente tem, assim, alguns depoimentos que foram gravados, então, que a gente vai passar, são vídeos curtos, tá, do Fernando Rocha, do Isaac, né, da Nara, da Fernanda Marinho, e depois a gente vai chamar todo mundo para a tela, então vai entrar a imagem de todo mundo que está participando aqui do webinar na tela. O Grayson me avisou que isso pode levar um pouquinho de tempo para ele conseguir fazer essa passagem, então, quando a gente fizer a passagem depois dos vídeos, eu peço que tenha um pouco de paciência para esperar, ali pode levar alguns instantes, tá? Mas é melhor a gente ver e sentir todo mundo, né, que está nesse momento. Então, Grayson, agora vamos colocar os vídeos, então. Saudade, saudade tão grande, saudade que sinto do Clube das Pais do Vassouras, passistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá, batidas de bumbo, maracatus retardados, chegando à cidade cansados com seus estandartes no ar. Não adianta se o Recife está longe, a saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que vejo Alfredo Cebola no passo,
Haroldo Fatias Colasso, Recife está perto de mim. Falar sobre Marlene é evocar o sentimento da saudade. Me vem uma imagem, Marlene sorridente em um de seus aniversários, tendo como fundo musical o frevo. Marlene fazendo o passo em casa de seus pais, no Recife. É como um sonho bom a trazê-la de volta. Foi ainda no Recife que a conheci. Marlene foi uma amiga da vida, pessoa fundamental na origem de minha história com a psicanálise. Ao concluir o curso médico e querendo ter uma experiência analítica, não havia naquele tempo psicanálise em Pernambuco. Logo pensei em Marlene, que estudante brilhante tinha vindo estudar psiquiatria e psicanálise, vindo para Porto Alegre. Eu também quis vir a Porto Alegre, onde fiz a psiquiatria na Pinel e comecei análise e informação com o Paulo Guedes. Com o falecimento do Paulo Guedes, fui para Paris, onde realizei minha formação na Sociedade Psicanalítica de Paris. Após 10 anos de experiência na França, onde vivi e trabalhei de 69 a 79, com a formação concluída, vim morar no Rio de Janeiro, onde faço parte da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. A semente plantada, seguindo as marcas, os passos da Marlene, brotaram. Ela era ao mesmo tempo solidária, alegre e firme. Um bom exemplo, uma boa régua e um bom compasso. Hoje é a saudade que me vem, me trazendo sua imagem, sorridente e ao mesmo tempo forte, imagem de quem vence as adversidades. Havia construído uma bela família com o querido Jairo e se tornado uma nordestina gaúcha, pois adquirira o sotaque dos Pampos. Tchê! Marlene hoje estará sempre presente em nossa memória e no nosso afeto, no meu afeto e no da Ruth, que nutria e nutre por ela um enorme carinho e admiração. Obrigado por tudo, minha amiga. Até um dia, quando nos encontraremos para rirmos juntos das nossas histórias, como já fazíamos nos tempos da Farrapos. Bom, vou colocar o do Pechansky agora. Logo que ela chegou a Porto Alegre para fazer sua formação psiquiátrica, o que ela fez ingressando no curso de especialização da Clínica Pinel. Se integrou de tal forma a Porto Alegre que eu pensava que ela ia voltar para Recife para continuar suas atividades profissionais. Mas não, ela permaneceu entre nós e desejou mais. Pretendeu, assim como fez, a sua formação psicanalítica na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, SPPA. Iniciou sua análise pessoal, ingressou nos seminários e galgou todos os estágios dentro da sociedade, desde até presidência e a diretora do Instituto. Uma da área que muito interessou a Marlene foi a área de criança e adolescente. Uma dedicação toda especial, onde ela atendeu crianças e adolescentes, ministrou seminários, fez supervisão, mas tratou de adultos também. Um fato que talvez muito pouca gente conheça é a atividade da Marlene numa equipe que eu formei enquanto trabalhava no Hospital Psiquiátrico São Pedro.
Eu dirigi uma sessão de aproximadamente 1.500 pacientes e convidei Marlene para ingressar num programa que tínhamos instituído, eu e minha equipe, formada por Davi Zimmermann, Luiz Ernesto Pelanda, Moacir Gaspar dos Santos e o inesquecível Eli Chef. Marlene logo se integrou à nossa equipe e nos pusemos a trabalhar. E desse trabalho árduo que foi recuperar e ressocializar pacientes crônicos, surgiram muitos trabalhos, muitos simpósios nas quais participamos, congressos e onde mais pudéssemos publicar. Devo dizer que a integração de Marlene a Porto Alegre foi de tal forma que ela trouxe seus irmãos para Porto Alegre para que eles também se integrassem à nossa cidade, onde eles passaram a exercer as suas atividades profissionais. E, finalmente, Marlene casou. Casou com Jairo, teve 2 filhos e constituiu a sua família radicada em Porto Alegre. Devo dizer que a dedicação de Marlene à sua família, que a dedicação de Marlene à psicanálise, que a dedicação de Marlene aos seus pacientes foi de tal monta que vai ser difícil esquecer essa pernambucana que se tornou gaúcha, vai ser difícil esquecer. Agora a gente tem um vídeo da Nara, depois vão retornar, né? Eu vi aqui que o Pechanski já está inscrito junto com o Favalli. Depois, né, quem quiser já ir se inscrevendo ali na mãozinha, ali na barra, levantar a mão, que aí aparece por ordem de inscrição, né? Mas a gente antes ainda podem ir se inscrevendo, então já tem várias pessoas aí se inscrevendo, mas aí na hora de falarem a gente vai chamar todo mundo para a tela. Agora temos o vídeo da Nara e depois da Fernanda Marinho. E aí a gente passa para... Bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para essa homenagem mais do que merecida para a Marlene. Eu vou aproveitar essa ocasião para bater um papinho com ela, colega e amiga que já partiu. Amigos não morrem, viram estrelinhas, viram coisas boas que nos deixaram em forma de saudades. E a Marlene deixou muitas. A primeira que eu lembro aconteceu em março de 1969, mais de meio século atrás. Eu imagino que muitos dos presentes não eram nascidos, mas foi quando se reuniu a turma do primeiro ano de formação da nossa sociedade. Éramos 8, 4 homens e 4 mulheres. Alguns já viraram estrelinha também. Quem sabe estão junto contigo. Certamente botando alguma coisa, abolando alguma coisa importante, com música de fundo, comida gostosa, em algum plano sem fim. Nessa reunião de apresentação dos colegas, juntamente com algumas formalidades da casa, etc. e tal, né? A Marlene, a Ruth Maltes e eu, de imediato sintonizamos e nos surpreendemos com ideias e objetivos comuns e que permaneceram nesses mais de 50 anos. Éramos psiquiatras com experiência em psiquiatria infantil e que agora nós buscávamos uma formação para atender as nossas crianças em psicanálise. Cruel decepção. Não existia essa formação na SPPA. Bem, tínhamos que ir a campo. Fomos, e como fomos a campo? Com aquela energia toda, nos oferecemos para realizar essa experiência, abrir caminho e criar uma possibilidade de concretizar nosso sonho. A Zaire e o Mário Martins
acabaram adotando, né, tanto nossas reivindicações como as nossas ofertas, cada uma de nós à sua maneira. Em 71, então, quando iniciávamos o terceiro ano, chegou uma notícia da Comissão de Ensino, resolvida a inclusão, neste ano, de um seminário sobre psicanálise de crianças para quem estiver interessado a partir do terceiro ano. Foi o começo. A partir daí, nós três nos tornamos psicanalistas, vivenciando e participando ativamente da inclusão e do desenvolvimento da infância e adolescência na nossa sociedade. Como alunas, primeiro, coordenadoras de seminários, supervisoras, organizadoras do NIA, que foi o núcleo, que atualmente se chama DIA, porque é uma diretoria da infância e adolescência, a organização desde 1999 do simpósio anual, mesmo com a pandemia, não é? Ele aconteceu dentre tantas outras participações. Em todas essas áreas e atividades, Marlene, tiveste uma presença marcante, decisiva e profissional, qualidades inesquecíveis, coloridas pelo teu sotaque nordestino, a tua energia, alegria e risada franca, que jamais deixaremos de escutar, porque elas afloram em nós, envoltas em saudade. Marlene e Ruth, querida amiga e parceira, um abraço grande, como valeu toda a nossa luta e dedicação pela causa das crianças. Um beijo. O meu Apple Watch acaba de me dar um alerta aqui de que meus batimentos cardíacos estão elevados. Não sei o que eu faço com isso. Mas estou virando ciborgue. Mas vamos passar agora, então, o vídeo da Fernanda Marim. Carta aberta a Marlene Araújo. Querida Marlene, faz alguns dias recebi um convite. Desta vez você vai se surpreender, pois que não de Goiânia, mas de seu filho Tiago, aquele que acompanhei nas nossas conversas desde que iniciou a sua formação psicanalítica vários anos atrás. Agora certamente já qualificado psicanalista ou em vias de. O convite aceitei sem pestanejar, pois toda oportunidade como essa é mais uma chance de estar um pouco mais perto de você, dizendo da ligação profunda entre nós que se foi desenhando ao longo de todos esses anos de trabalho conjunto. Uma chance de rever seu sorriso que as covinhas tornavam sempre matreiro. Ouvir o seu acento gaúcho que mesmo nesse momento me atrai ao mimetismo, levando-me a hesitar entre você carioca e a força do tu. Embora me tivesse confessado que ao retornar de suas visitas ao Recife, voltava com o típico cantado nordestino que habitou a sua e também a minha infância, entre tios e avós. Já havia escrito algo logo após a nossa despedida, não aquela no elevador do Vivence, onde nos hospedávamos, muito felizes por algum tento alcançado no desenvolvimento do grupo, ou tristes e decepcionadas e ainda preocupadas com alguma expectativa frustrada. Essa despedida se renovava a cada 6 meses, entremeados por mensagens de apoio, pedidos de socorro, sugestões de medidas para lidar com situações delicadas e complexas. Expressão de júbilo ante algum avanço observado. Já essa outra foi definitiva, sem volta, sem prazos curtos ou longos, o genuíno adeus. Mas dizia de algo que havia escrito na ocasião do adeus.
disse assim: de temperamentos distintos, talvez opostos, Marlene com uma disposição sempre alegre, expansiva, eu mais reservada, parcimoniosa nos arroubos de alegria, nos entendíamos às maravilhas. Pensávamos a psicanálise e o psicanalista de modo muito semelhante, e a expressão diversa que dávamos a este pensar nos enriquecia e ao ambiente de nosso entorno. Não que concordássemos em tudo, mas podíamos conversar livremente e com isso aprendíamos e crescíamos. Mas há um episódio marcante que preciso recordar com alegria e profunda admiração. O grupo tinha iniciado a primeira turma do curso de observação da relação mãe-bebê, método Sterbeck. As alunas assustadíssimas e um tanto desorientadas para a escrita do relatório. Combinamos que na visita seguinte você faria uma exposição relativa ao tema. Pois bem, momento chegado, você começou a discorrer com a maior simplicidade, profundidade e fluência sobre o método, sua importância para a prática clínica, os conceitos psicanalíticos envolvidos e ainda, isto sim, testemunho não só da grande experiência, mas de sua sensibilidade, perspicácia, conhecimento, capacidade de compaixão e comunhão com o outro. Antecipava as dúvidas, apreensões, dificuldades, parecendo ensinar o caminho das pedras, mas sem regras ou cartilha, apenas fé como necessário. Foi um sucesso absoluto. Hoje, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Goiânia, apadrinhada por você, se prepara para inaugurar o curso de formação em psicanálise de crianças e adolescentes. Esgota-se o nosso tempo. Quem sabe nos reencontramos ainda. Não tem como a gente apresentar todas as dimensões, mas eu acho que a gente está conseguindo dar pelo menos uma ideia, né? Uma lembrança para os que conheciam de perto e para quem não conhecia, uma ideia das dimensões da Marlene, fazer pelo menos um pouco de jus assim, a tudo que ela fez na vida, né, e conquistou. Bom, já tem várias pessoas inscritas e agora então a gente vai fazer essa passagem, né, para o outro modelo aqui do Zoom, que traz todo mundo para a tela. Então o Grayson me disse que leva um tempinho, aguardem um pouquinho. Vai aparecer uma mensagem então na tela de vocês. Eu peço que todos que queiram aparecer na tela aceitem. E como o Dr. Maurício disse, leva um tempinho para que essa mensagem apareça para todo mundo. Eu vou começar agora. Bom, acho que está todo mundo acertando aí como ingressar rapidamente. Acho que vão estar todos. Eu não sei se nesse processo
alguns dos que tinham levantado a mão se apagou aqui. Eu tirei uma foto, doutor Maurício, eu lhe envio a foto em seguida. Ah, tá. E, de qualquer maneira, quem quiser se inscrever, vai ali, clica no levantar a mão, que aí aparece em ordem aqui para mim, e a gente, então, vai passando a palavra para cada um. Só mais um pouquinho. Aí todo mundo pode ir liberando câmera e microfone, quem quiser, ou quando quiser. Bom, eu acho que a maioria já entrou. E não cabe todo mundo numa tela, né? Então, vão ficar 2 ou 3 telas. Enfim, mas é melhor assim que apareçam. Já dá passando, tá, o Favalli, o Pechansky, eu vi que estavam inscritos. Primeiro, o Favalli, tem outras pessoas aqui, mas o Grayson vai me mandar, que desapareceram da minha telinha aqui, mas a gente registrou. Então, primeiro o Favalli. Grayson, já posso passar para o Favalli falando? Pode passar sim. Pode. Então tá, Favalli. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Buenas, eu fiz questão de me inscrever, não apenas para enfatizar todos os predicados, as qualidades da Marlene que foram mencionadas por todos esses que me antecederam, em que eu certamente me filio. Eu queria destacar principalmente uma dessas qualidades que foi mencionada, que é o bom humor da Marlene. O bom humor que a ajudou muito a enfrentar situações difíceis que ela passou, né? Muito difíceis, em que ela encarou com coragem. Mas eu queria destacar principalmente um depoimento meu pessoal, porque ela representou para mim. E, como vocês veem, é uma situação de muita emoção, porque foi numa hora importante da minha vida, quando eu pretendia e realizei um sonho de poder me tornar professor no Instituto de Psicanálise. Eu contei, naquele momento, com o apoio incondicional da Marlene. Ela foi muito amiga e ela soube me dar um apoio, me conduzia a esta situação de uma maneira muito sutil, porque ela era diretora do Instituto e se manteve, vamos dizer assim, discreta, mas eu sabia que eu contava com ela. E, de fato, contei ali e depois, posteriormente, quando eu fui conduzido à categoria de analista de data, que a Marlene sempre foi muito minha amiga nesses momentos e me deu muita força. E uma outra situação que eu agradeço intensamente a Marlene é que, vocês me desculpem, mas a minha esposa, que morreu há pouco tempo, quis voltar a um tratamento, ela tinha se analisado muito tempo, mas chegou numa fase da vida, ela disse, olha, eu quero me tratar de novo. E, efetivamente, a pessoa que a acolheu, que imediatamente encontrou um horário, foi a Marlene. E foi fundamental nessa fase mais adiantada da vida da Clotilde. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a essa colega que foi tão amiga para mim. Obrigado, Favalli. Acho que a gente nunca... Lágrimas não são coisas que a gente deve se desculpar, né? Aquilo eu estava lembrando antes ali, né? Que
Eu não sei qual é o analista, se alguém lembrar depois, mas me lembro que era um argentino que disse, né, que as lágrimas lavam as lembranças, lavam as memórias. Agora, depois a gente vai passar para o Pechansky, depois a Luciane Carneiro, a Inúbia e a Regina Klarman, acho que depois aí o Nazur. Deixa eu ver. Acho que é essa a ordem, então. Pechansky. Alô. Oi. Bom dia a todos. Muito já se falou sobre a Marlene aqui, nesse dia de memórias. Todos nós aqui presentes, de alguma forma, tivemos momentos de grande envolvimento com a Marlene. Devo dizer para vocês que eu, desde que Marlene chegou a Porto Alegre, a prestigiei nos trabalhos que ela foi desenvolvendo aqui, tanto na formação psiquiátrica como na formação psicanalítica. Eu tive muitas conversas com Marlene, principalmente no momento em que ela se tornou presidente da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Seguidamente conversávamos e ela dialogava comigo como uma verdadeira aluna, porque contava com a minha experiência de ex-presidente. Todos sabem que na presidência de uma sociedade psicanalítica como a nossa ou qualquer outra, surgem problemas. E a Marlene não tinha a menor dúvida em dialogar comigo sobre esses problemas. E pudemos, assim, estabelecer um laço profissional que nos uniu desde que ela chegou a Porto Alegre. Como eu já referi em outra oportunidade, ela trabalhou comigo no Hospital Psiquiátrico São Pedro, num trabalho árduo de recuperação de pacientes crônicos do hospital. Era uma divisão que eu dirigia com 1.500 pacientes e organizamos uma equipe e a Marlene fez parte dessa equipe. Por isso, eu tenho uma boa lembrança da atividade em que ela desenvolveu nessa equipe no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Devo dizer também que eu e Clarita, minha esposa, tivemos uma convivência social com Marlene. E nós tivemos o privilégio de conhecer a cozinha de Marlene. Nos natais, nos encontrávamos na casa do Silvio Raibanhos para comemorar. E ela frequentava também. E todos os anos nos encontrávamos nesse Natal na casa da Helena e do Silvio Raibanhos. É difícil esquecer Marlene. É muito difícil esquecer Marlene pela sua presença, pela sua disponibilidade de trabalho, pela sua disponibilidade de estabelecer novas relações. Como eu disse há pouco, eu e Clarita, a oportunidade de conhecer a cozinha de Marlene. Uma ocasião em que sua mãe veio a Porto Alegre visitar os filhos, ela organizou um almoço no qual nós fomos convidados. E eu, particularmente, tive o prazer de saborear os temperos do Nordeste, em que a mãe de Marlene, com uma habilidade muito própria, organizou esse almoço. De modo que, sobre vários aspectos sociais, culturais, científicos, é difícil esquecer Marlene. É muito difícil esquecer Marlene. Muito obrigado. Obrigado, Pechansky. Luciane Carneiro. Luciane. Bom dia.
É com muita emoção assim, que eu estou aqui hoje, porque a Marlene foi nossa sponsor aqui em Goiânia durante 11 anos, juntamente com a Fernanda. E era uma mulher assim, com a gente muito ética, muito observadora, muito carinhosa. E tinha uma característica assim, admirável, que ela era firme com afeto. Então, ela puxava a nossa orelha e a gente em nenhum momento se sentia mal por isso. Era sempre um aprendizado. Assim, só de estar perto dela, a gente se sentia muito abraçado, todos nós. E está fazendo muita falta. Eu encerrei minha gestão como presidente agora, né, esse mês, e nós nos reunimos depois de tantos anos, 2 anos com a pandemia, presencialmente, e a Marlene estava ali com a gente. A lembrança dela é muito forte. A sociedade, hoje nós somos sociedade, e tenho certeza que ela ia ficar muito feliz com essa conquista, porque ela fez parte dela, com toda a sua generosidade. Então, o grupo é muito grato mesmo. Estou vendo aqui o Thiago na tela, a gente não conheceu o Thiago, mas sua mãe foi uma pessoa muito especial para a gente, que é o Thiago. E ela vai estar no coração, tenho certeza, de todo mundo aqui em Goiânia. As pessoas não puderam estar presentes hoje, porque, infelizmente, a gente está com um curso que a gente só tem 2 vezes por semestre, então a maioria participa. Mas todos mandaram um grande abraço para a família, para a sociedade também de psicanálise que cedeu ela aqui para a gente, né? E hoje a gente recebe um pedacinho dela, que é a Lucrécia, que está assumindo a função de liaison juntamente com a Fernanda. Então, a gente vai continuar nosso trabalho. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigado, Luciane. Eu acho que é muito importante também essa participação de vocês, porque traz uma dimensão dela que transcendeu ao Sul. Aqui ela foi uma pessoa que transitou muito, e a gente tem que fazer jus e mostrar também o quanto ela se tornou, entrou para o coração de tanta gente, mesmo longe daqui. Inúbia? Sim. Bom, realmente a emoção é muito grande, Maurício, sabe? Muito. Mas eu queria acrescentar tudo que foi já comentado, né, em relação a Marlene, é que ela foi nossa professora no curso de psicologia da PUC, enquanto ela fazia a formação psicanalítica. Em 1967, ou 8, por aí. Tá? E quando eu brincava com ela, que ela tinha sido minha professora, ela brincava, dizia, mas era na aula de ginástica, né? Mas eu queria reforçar a influência dela, a importância na aceitação dos psicólogos na psicanálise, tá? Porque ela deu aula não só lá na PUC, bem no início, como foi supervisora, e muitas aulas, seminários no IEP. Então, eu queria só agradecer. Não dá para falar muito. Obrigado. Obrigado, Inúbia. A Regina Klarman, e depois, acho que aí o Nazur. Então, bom dia a todos. Regina Sordi e o Gari depois. Tá. Desculpa. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer também o meu depoimento em 2 aspectos. O primeiro, bem pessoal, que quando eu fui aprovada no meu trabalho de membro efetivo, a Marlene foi uma pessoa muito autêntica, verdadeira e carinhosa, que me ligou e conversou comigo sobre a impressão que ela tinha do meu trabalho,
um trabalho que foi bastante discutido, e quanto ela estava satisfeita, enfim, de me ver como membro efetivo da nossa sociedade. E o segundo aspecto que eu queria deixar a minha homenagem para Marlene é que nessa gestão do Caliche eu assumi a coordenação da COAP, da SPPA, convidei a Marlene para participar, não só como um seminário, vamos dizer assim, inaugural. Ela participou com muito entusiasmo, como sempre, esteve presente até janeiro, em reuniões, dando ideias e, principalmente, pedindo, exigindo, cobrando a participação da SPPA como membro da COAP Brasil. Então, a minha homenagem a ela por essa pessoa tão autêntica, ativa e participativa. Era isso. Obrigado, Regina. Nazur. Eu me senti encorajado a falar, porque eu acabei de receber uma mensagem da Marli, que assistiu à apresentação do trabalho, e fez um comentário lembrando a época que nós fomos alunos na formação da infância e adolescência, né? E eu pensei que falar sobre a Marlene, ao mesmo tempo que é fácil, nesse momento é difícil. É fácil porque são tantos os aspectos, né, que já se falou aqui, que quem teve, enfim, a oportunidade de conviver com ela, né, aprendeu. A gente aprendia com a Marlene, com o que ela dizia, falava, né, fazia, e de fato ela era uma pessoa entusiasta com a vida, entusiasta pela psicanálise, uma pessoa agregadora, que, como o Maurício salientou, o trabalho diz o que ela fazia mesmo, ela reunia, era uma líder, né? Ela tinha essa capacidade. E eu me lembrei do clima das discussões, tão agradável, tão espontâneo, tão verdadeiro. A Marlene facilitava a intimidade, ela tinha muitos braços. Então, na verdade, o meu depoimento é mais um agradecimento, porque eu fui aluno, aprendi psicanálise com ela, aprendi o conhecimento psicanalítico, incentivo. Ela ajudava as pessoas, tinha uma solidariedade, como supervisionando a agudeza clínica dela, um profundo respeito, né? Como colega, né? Uma admiração, que eu recorria a ela a muitos momentos para levar caso clínico, para discutir trabalho. Então, o legado dela é vasto, mas tem um legado também que eu queria salientar hoje aqui. A Marlene tinha um prazer pela família, pelos amigos, e que há 2 anos eu tive a oportunidade, com a comissão científica, de conhecer um legado muito rico, e também por isso eu agradeço a Marlene. Eu tive a oportunidade de ter uma intimidade maior com o Thiago, na nossa comissão, e pensei que realmente o fruto não cai tão longe do pé. Então, é mais um agradecimento que eu queria fazer aqui, né? E a capacidade do diálogo que ela tinha, eu me lembrei da frase do Papa Francisco, né? Que só os que dialogam são capazes de construir pontes e vínculos. E a Marlene fez isso. Então, meu profundo agradecimento. Obrigado, Nazur, muito bem lembrado. Não sei se a Regina ou o Rudyard, ou ambos. Onde é que eu estou? Aqui. Ambos.
Bom dia a todos. Para mim, assim, é muito difícil levantar o luto da Marlene, muito difícil. Acho que vai levar muito tempo. Mas agradecer a essa iniciativa da SPPA, que reúne nesse momento tantos amigos, colegas e colegas de outras sociedades, como Goiânia, parece que do Rio de Janeiro também ali, e dizer assim que, para mim, né, que tive uma experiência muito longa com a Marlene, gostaria de ter sido muito maior como supervisora, eu sempre chamava ela de minha mãe intelectual, e, como diz o Nazur, a gente chegava assim com ela numa grande intimidade, né? E também foi usada a palavra verdadeira. Eu acho que essa é uma das grandes características da Marlene. Ela era absolutamente verdadeira no que ela dizia, e por isso ela nos tocava tanto, a todos nós. E gostaria de passar a palavra também para o Ruth, que teve uma experiência bastante íntima também com a Marlene. Sim, a Marlene foi minha analista. Aliás, quando eu fui me analisar com ela, tinham me alertado antes, olha, a Marlene é de faca na bota. Bom, feita a entrevista de avaliação, no primeiro dia da análise propriamente dita, eu disse assim, bom, já que tem que deitar, eu vou deitar. A Marlene me disse assim, mas que atitude contrafóbica, tu está morrendo de medo. Esta foi a primeira interpretação que a Marlene me deu. As outras eu não lembro, porque o que eu me lembro é de diálogos, de conversas, eu não me lembro de interpretações. Me lembro de diálogos, conversas, e as emoções que surgiam durante esses diálogos e conversas. Acho que é uma coisa comum a gente não se lembrar das interpretações, porque fica uma coisa meio intelectual, assim. Me lembro do afeto e do jeito da Marlene me tratar. Tenho muita gratidão. Isso. Pois é, já, né? Muitos anos depois o Ogden escreveu, né, que não interpreta mais, só conversa com seus pacientes. Muito tempo depois. Gary? Em meados dos anos 60, chegou a Porto Alegre para fazer residência na Clínica Pinel, ou melhor, chegaram a Porto Alegre, a beleza, o sorriso, a persistência e a inteligência de uma moça chamada Marlene. Então, Marlene Silveira. Quem conviveu com ela, estava terminando a residência, a Marlene começando, e a Marlene era um polo de encontro. A Marlene tinha uma atitude de reunir as pessoas. Ela era criativa, trouxe muita alegria para o clima da residência. E, enfim, a gente foi sempre, ao longo de todo esse tempo, muito, muito amigos. Então, a saudade é grande. Nós passávamos, meus filhos eram pequenos, a gente sempre passava as férias em Recife, lá encontrávamos a Marlene. Eu a chamava, porque estava em Recife, era a cidade dela, Madame de Ville. Um dia ela me ligou e disse assim, Gary, aluguei um apartamento em Deauville. Era esse tipo criativo, alegre, complementar da Marlene, que eu acho que está nos reunindo hoje. Não quero me estender mais, por causa do nosso tempo, mas eu quero comentar alguma coisa. Acho que, por uma linda coincidência, depois desta coisa horrível que anda aí, que nos tirou a Marlene, e que o Berel escreveu de repente, não mais que de repente, perdemos a Marlene, né? Depois de tudo isso, nós temos hoje uma coincidência de encontro de vida. Porque sei lá se entre o céu e a terra, ou se a diretoria da sociedade pensou nisso,
Nesta manhã que nós estamos reunidos em torno da Marlene, vai ser o primeiro encontro de membros presencial de membros da sociedade, à tardinha, como o primeiro encontro de um possível abraço, meio que à distância, em que nós vamos nos encontrar outra vez. Né? E isto, eu acho que, coincidência ou não, é uma coisa que canta a presença da Marlene, que encantou a todos nós. Eu quero, nesse momento, também cumprimentar. Eu sei que a Marlene pensaria e diria isso, cumprimentar a diretoria atual da nossa sociedade e a direção do Instituto, porque a nossa sociedade, com toda esta pandemia, a nossa sociedade manteve as atividades todas, não demorou a começar seminários, a sociedade continuou funcionando igual, apenas sem a presença física. E hoje haverá uma possibilidade, coincidindo com o abraço da Marlene, da gente, quem puder ou quem quiser, poder se encontrar hoje à noite no coquetel da sociedade. Um abraço para a Marlene. Bem lembrado, Gary. Eu diria assim que só se existia esse tal de inconsciente, né? Assim, não foi uma escolha consciente, mas é muita coincidência. Mas, coincidência ou não, caso exista esse tal de inconsciente, deve estar envolvido. Assim, e é uma feliz coincidência, muito bem lembrado, porque tem tudo a ver com esse jeito dela, a gente poder se reencontrar, ainda que com limitações, mas... bom, a gente tem inscritos a Carmen Keidan e a Rosaura, e eu acho que aí a gente vai ter que encerrar as inscrições, que a gente não vai ter mais tempo, mas eu acho que a gente está... enfim, vai ter conseguido fazer a despedida que a pandemia nos roubou, né? Assim, nunca é completa, nunca é suficiente, mas eu acho que vai ser, pelo menos vai atenuar. Carmen, depois a Rosaura, e aí a gente vai encerrar. A minha palavra é principalmente expressar minha gratidão pela oportunidade que eu tive de conviver com a Marlene desde o início não, antes da minha formação psicanalítica, ainda como psiquiatra e psicoterapeuta. E em 2 momentos de muita convivência foi o nosso longo trabalho juntas no projeto com a comunidade, com a SMED, com os educadores da escola infantil. E também quero expressar, além da presença dela, tivemos muitos momentos de convívio e de consultoria com o Jairo, e que nos tornamos mais amigos do que já éramos. E, na sequência, quando, o ano passado, a gente começou o Comitê de Psicanálise de Família e Casal na nossa sociedade, nós conversamos com algumas pessoas para saber o interesse, e ela imediatamente participou do nosso grupo, e a convivência com ela até o momento da sua morte foi intensa e participativa. E eu acho que nós temos que agradecer a vida dela e lamentar que, né, como o Gary falou, de repente nós perdemos o contato, né, pela perda dela, mas o trabalho dela vai ficar conosco, e a experiência e a inspiração da vida e do trabalho que ela sempre exerceu conosco. E o último depoimento é que a gente junta com a família, e eu tive o privilégio, né, de conviver, e a minha primeira viagem a Recife, eu fui com a Margarete, que foi apresentada a mim quando veio do Recife pela irmã, né, pela Marlene,
e levamos hoje o nosso colega Tiago, que era um menino, nós fomos juntos no avião, o Tiago e o Gustavo, e me hospedei e conheci Recife na casa dos pais da Marlene. Então, assim, eu me sinto privilegiada nos dois sentidos. Então, eu queria, e por fim, cumprimentar a nossa diretoria por essa iniciativa dessa homenagem hoje. E um abraço a todos. Obrigado, Carmen. Rosaura. Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês como a Marlene está viva em mim, que ela foi, enquanto eu era diretora da comunidade terapêutica, em 1982, ela participou de um evento da comunidade e foi um evento mais lotado que a gente já teve. Então, ela foi, nesse momento, assim, grande amiga estimuladora do desenvolvimento e também me estimulando já a pensar em estudar psicanálise, e a minha primeira supervisora foi ela, na infância e adolescência, e eu, felizmente, aproveitei os ensinamentos dela, e na época eu tinha um pacientezinho em análise, e em seguida apareceu 4 pacientes, e ela foi, assim, muito estimuladora, me deu muita coragem para mim poder pegar os casos, não desistir, trabalhar com os pais. Então, hoje eu sou apaixonada por trabalhar com crianças e adolescentes, agora em famílias também. Então, queria compartilhar com vocês como ela está viva em mim. E um abraço para todos. Muito obrigado, Rosaura, e a todos os que vieram aqui. Eu queria encerrar com um agradecimento meu também a toda a comissão da diretoria científica que levou a cabo não só a possibilidade desse encontro, com tudo que envolveu, todas as pessoas que envolveu, mas outros encontros científicos, mas muitos, e que a gente teve que fazer, infelizmente, de despedida, e que não foram fáceis. O aspecto da execução é trabalhoso, mas é o menos trabalhoso, assim, quando envolve esse luto, a elaboração, assim, não foi fácil a gente pensar como fazer homenagens justas, adequadas para pessoas tão importantes, assim. Então, foi um trabalho, às vezes, muito mais, né, do pessoal da diretoria científica, da comissão, do que meu. Então, eu queria nomear aqui, antes de encerrar, a Candice Pasqualini de Campos, a Kátia Mello, a Clarice Kovacs, o Igor Alcântara, o Nazur Vasconcelos, a Sandra Wolfenbittel e o Tiago Araújo, né? E o Tiago em especial nessa atividade de hoje, que eu acho que requereu muita coragem também da parte dele, né? E então eu queria agradecer muito a todos, porque eu acho que não foram fáceis, assim, não foi fácil da gente imaginar como poderia fazer homenagens justas, assim, em questões tão candentes emocionalmente. Acho que a gente conseguiu na medida do possível, então, e foi um mérito deles, né, e o trabalho deles. Então, eu queria encerrar com esse agradecimento, esse crédito, e com a lembrança do Gari, né, de que esse encontro de hoje, essa happy hour, né, também vai ter esse caráter dessa homenagem e essa coincidência feliz, né, de que o que caracterizava era esse espírito agregador da Marlene. Então, não podia ser num dia melhor para a gente começar a voltar a poder se abraçar. Tá bom? Então, tchau, muito obrigado a todos. Até mais, aos que puderem ir.